Olá, seja muito bem-vindo ao Região, aqui pela TV União, em sinal aberto e digital para todas as cidades da nossa área de cobertura e também na internet. Hoje eu tenho o prazer de receber o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Olá, Magalhães, o prazer é todo meu estar aqui com você e também na TV União. Bem, o Beraldo, ele possui uma larga carreira política, carreira pública, né? Ele foi vereador, prefeito de São João da Boa Vista, deputado estadual, secretário de Estado e agora está no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo desde 2012. Beraldo, eu começo essa nossa entrevista te perguntando, com essa vasta experiência na vida pública, no Executivo e também no Legislativo, como isso molda a sua perspectiva hoje como fiscalizador de contas públicas? Olha, Magalhães, primeiro, acho que chegar no Tribunal de Contas já por ter passado uma experiência tanto no Poder Legislativo como no Poder Executivo, eu acho que é muito bom. E principalmente o cargo de prefeito, porque o tribunal fiscaliza muito as prefeituras. Então, essa experiência acumulada nos dois poderes, acho que é importante porque ela te dá uma visão mais geral, né? Das questões que chega no tribunal, quer dizer, vai um pouco além daquela leitura apenas do ponto de vista da interpretação jurídica ou da conformidade, né? Porque a gente conhece um pouco a hora, né, da decisão do prefeito, quais eram aquelas condições que exigiam aquela tomada de decisão, e eu considero muito importante, né, que conselheiros do tribunal cheguem com uma experiência, e principalmente na experiência de gestão pública, né, porque esta função exige muito esta especialidade também. E o TCE, ele fiscaliza as contas de 644 municípios paulistas. E eu te pergunto quais são os maiores desafios que os gestores municipais enfrentam atualmente e como o tribunal pode auxiliá-los a superar essas dificuldades. Olha, eu penso que um gargalo, assim, muito grande, depois desses mais de 12 anos já no tribunal, as contas de municípios passaram por mim 2, 3 vezes, porque nós distribuímos estas contas pelos 6 conselheiros que estão lá, né. Eu percebo uma dificuldade grande na questão de gestão mesmo, né, que é muitas vezes o prefeito não tem uma experiência da gestão pública, que tem toda uma legislação muito específica, e exigências diferentes da legislação, da iniciativa privada, né, então tem que ter um olhar, diferente e tem que se cercar inclusive de uma comissão de assessores, né, que entendam bem disso. E eu percebo que existe uma certa carência nesse sentido, né, de entendimento de gestão pública. Então, muitas vezes, o gasto e a prioridade não é bem definida, ou muitas vezes, quando é definida, de uma forma equivocada do ponto de vista legal, e aí acaba tendo problema, né, problemas que possa gerar até um impedimento político do prefeito. Mas, resumindo, eu diria, e o meu sentimento é que existe uma carência mesmo do ponto de vista da qualidade da gestão pública, de um entendimento do arcabouço jurídico que orienta a gestão pública. E em diversas ocasiões o conselheiro mencionou que o TCE não deve, entre aspas, ser um cão de caça, mas um cão-guia. Então você poderia detalhar o que essa abordagem significa na prática e como ela se reflete na relação com os prefeitos e também com os vereadores? Olha, eu acho que nesse ponto de vista, Magalhães, avançamos também, porque chegamos à conclusão, né, isso não só os conselheiros, mas própria equipe técnica, que você dá um parecer desfavorável ou julgar um contrato irregular ou multar, quer dizer, não resolve aquilo que é o ponto principal, que é a população receber um serviço de qualidade, né. Esse deve ser o objetivo principal do tribunal também, olhando para o cidadão que recebe o serviço público. Como que o Tribunal de Contas ele pode contribuir para que esse serviço público seja entregue de boa qualidade? Não é só penalizando,
é também orientando. Então tem um papel pedagógico muito importante, não é, que o tribunal promove cursos através da sua escola de contas, ele tem, inclusive, produz cartilhas, manuais para que possa aperfeiçoar a gestão. E aquele tribunal de contas mais fechado, que só julgava, passou a ser um tribunal mais aberto, né? Não só do ponto de vista dos conselheiros, mas também da equipe técnica, no sentido de orientar, fazer com que não só o prefeito, mas os seus gestores estejam capacitados para entregar um serviço de qualidade para a população. E há também uma transparência pública, né, com o portal do Tribunal de Contas, com as transmissões das sessões plenárias. Então isso também atinge o cidadão e não só apenas os gestores, os prefeitos e vereadores, né? Ah, sem dúvida, a transparência na gestão pública é uma coisa fundamental, né? Qualquer gestor, ele tem que dar a maior transparência possível dos seus atos, de como está gastando os recursos, quais são as prioridades e disponibilizar isso para a população. O tribunal também passou a fazer isso, né? Então nós temos 14 portais, né, diferentes, né, com todas as informações dos municípios, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da qualidade das gestões públicas. Por quê? Porque o cidadão, se ele quiser acompanhar, ele tem essas informações disponíveis. E também o próprio gestor, né, de posse dessas informações, ele pode aperfeiçoar o seu trabalho. Fiscalização concomitante que é realizada pelo tribunal através de visitas periódicas aos municípios, ela foi ampliada, né, nos últimos anos. E qual o balanço que pode ser feito dessa estratégia para a correção de rumos e também a melhoria da gestão municipal? Olha, você tocou num ponto também bastante importante, porque essa fiscalização ao longo da execução orçamentária, ela é muito importante, porque o tribunal fiscalizava só no final, né? E isso, depois que os erros foram cometidos ou a legislação não foi atendida, aí vem a questão da desaprovação. Então, mesmo dentro desse papel pedagógico, né, do tribunal, ele fez uma matriz de risco, né, municípios maiores, municípios com maior risco, né, e aí tem uma série de pontos que são avaliados. Os nossos agentes acompanham a execução orçamentária ao longo do ano. E, uma vez verificado qualquer inconformidade, olha, se continuar aplicando, gastando nesse valor com folha de pagamento, vai estourar e descumprir a lei de responsabilidade fiscal, ou do ponto de vista da aplicação na educação, que tem que ser 25%. Então, nós fazemos, através dessa fiscalização, alertas ao longo da execução, possibilitando que os agentes públicos, e especialmente o prefeito, possa corrigir o seu rumo para não chegar no final do ano com problemas. E você citou a questão da capacitação do gestor, né? Além de fiscalizar, o TCE tem essa função orientativa e há vários cursos, né, comunicados, ferramentas do tribunal, como a Escola Paulista de Contas Públicas. Como é que isso tudo contribui para a capacitação dos gestores e como é que o cidadão pode enxergar essa capacitação através da prestação de serviço? Olha, tem pontos que eu considero bastante importante que o tribunal já há alguns anos desenvolve. O primeiro deles é aquele ciclo de debates que recentemente nós tivemos um até aqui em São João, onde os técnicos, né, do tribunal vêm à região, escolhendo lá um município regional, nós temos 20 regionais, e também pauta aqueles problemas mais efetivos que nós percebemos através das nossas auditorias, que está mais incomodando o prefeito, as gestões, por exemplo, a nova lei de licitações, né, que traz uma série de novidades, ou mesmo a questão do IEGM, que nós podemos falar um pouco sobre isso também, tem dificuldade, então nós fazemos uma pauta, os técnicos vêm à região, reúne os prefeitos e os seus técnicos e fala sobre esses temas, e inclusive possibilitando questionamentos e orientações nesse sentido. Como você diz, tem a Escola de Contas que promove os cursos,
Hoje eu diria também que os nossos diretores regionais estão muito mais abertos, tinha uma orientação muito assim, não, nós estamos aqui para julgar e não podemos entrar no meio de um processo de decisões e tal. Hoje a orientação do tribunal, acho até que contribui muito nesse sentido, pelo fato de ter sido prefeito, que o diretor e seus técnicos têm também esse dever, né, de preparar, orientar, para que evite os erros. E sempre pensando no seguinte: quem paga os impostos, a população que paga os impostos, que demanda serviços públicos na saúde, na educação, na questão da segurança, precisam ter um serviço de qualidade, sendo feito com o menor custo possível, não é? Então, nesse sentido, nós temos também o dever de procurar contribuir para que os municípios possam atingir estes seus objetivos. Uma pergunta aqui antes de irmos para o intervalo. Em um cenário de recursos públicos limitados, né, as prefeituras muitas enfrentam crises, qual a importância de iniciativas como a orientação para a formação de consórcios, por exemplo, como nós temos aqui na região, o CONDEG, como outras regiões do estado têm? Olha, a busca de alternativas, né, para acomodar o orçamento com a necessidade da população, ela tem que ser constante, né? Isso é como uma empresa que precisa estar olhando sempre, né, a sua receita e a sua despesa e trabalhar de forma equilibrada, né? O prefeito que gasta mais do que arrecada pode ter problema com a lei de responsabilidade fiscal e trazendo prejuízo, no fundo mesmo, para o município. Essa questão do consórcio, eu sempre fui um defensor de consórcio, né? Inclusive, como prefeito, na época, nós estimulamos e acabamos criando um consórcio aqui de Divinolândia, que tinha por objetivo principal o desenvolvimento, a discussão da região, e acabou assumindo lá a direção daquele hospital hoje, que presta serviço para toda a região, e uma alternativa muito importante, porque ele é um instrumento que pode ser utilizado, né? Ele tem benefícios sociais, inclusive tributários, que pode contribuir até em baixar o custo, né, dessas decisões. Então ele é muito utilizado na questão do meio ambiente, por exemplo. Os municípios menores muitas vezes não têm condições de ter uma estrutura específica para atender toda essa questão do lixo, né, toda a sua cadeia. Então pode-se formar consórcios também aí para atender vários municípios. A questão do saneamento, quando não é Sabesp, né, tem vários municípios que mantêm as suas estruturas, autarquias próprias. Criando um consórcio em que vários municípios, o que acontece? Você aumenta a escala e com isso você baixa custo e passa a ter um controle maior também da execução do serviço. O Região faz agora um breve intervalo e a nossa conversa com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo, continua já. Já estamos de volta aqui pela TV União, em sinal aberto e digital para toda a nossa região e também nas redes sociais. Hoje eu converso com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo. O IEGM, né, que é o Índice de Efetividade da Gestão Pública. Você, quando foi deputado, criou lá o IPVS, né, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, foi para o tribunal e implementou o IEGM. O que motivou o desenvolvimento dessa ferramenta e qual é a lacuna que ele veio, né, preencher, né, o IEGM? Olha, Magalhães, eu sempre fui muito favorável e é quase que uma obsessão que a gente tem em qualquer coisa que nós vamos fazer. Você tem que ter planejamento, seja até na gestão da pessoa física mesmo, né? Um planejamento, saber aonde você quer chegar, traçar as ações que têm que ser desenvolvidas para obter os resultados e, inclusive, avaliar esses resultados. O Tribunal de Contas, antes do IEGM, que é esses conjunto de indicadores, ele tinha um foco muito na conformidade e na legalidade, né? Isso é importante, precisa, né? Tem que ter observar as leis em vigor, mas ele sozinho não basta. Por exemplo, você avalia se o município gastou 25% com a educação, é uma obrigação legal, mas esse gasto foi feito com qualidade.
O ensino está melhorando, quer dizer, os alunos estão aprendendo, isso está funcionando? É importante você verificar isso, não Ou seja, adianta qual a efetividade dessa política? Exatamente, você tem que observar a qualidade do gasto e a qualidade da política lá na ponta, que atende o cidadão. Então, com esse objetivo, nós levamos algumas sugestões, alternativas, e ao longo desses 10 anos, vamos comemorar agora 10 anos de EGM, foi um avanço, porque ele avalia saúde, educação, a questão de planejamento, a parte fiscal, meio ambiente, a segurança da cidade e também a governança em tecnologia da informação, porque é outra coisa importante que tem que ser utilizada cada vez mais, né? Os serviços têm que ser digital, os atendimentos da própria prefeitura, seja lá onde for, tem que ser feito de forma online, né? Você tem que avançar nisso porque essas ferramentas estão à disposição aí. Tudo isso nós avaliamos, fazemos uma classificação dos municípios, né? Que pode ser de A, B+, B, C+, ou C. Aí você classifica os municípios pelos quesitos que são apresentados. Enfim, em resumo, para ser prático, é uma forma mais avançada de você fazer uma auditoria, de não ficar só na conformidade, na legalidade e observar o serviço que está sendo entregue. Ou seja, ele contribui para melhorar a gestão. Porque como nós falamos aqui no início dessa entrevista, eu acho que nós temos um grande gargalo ainda na gestão pública, que é realmente esta capacitação da gestão, do planejamento e dos seus resultados para atender melhor o cidadão e aplicar melhor o dinheiro que vem dos impostos que a população paga. E como o tribunal trabalha com aqueles municípios que apresentam baixo nível de adequação ao IEGM, aos indicadores? Olha, ao longo desses quase 10 anos, eu não diria que os primeiros 2 anos foi quase que um plano piloto, né? Mas nesses últimos 7, 8 anos, o tribunal vem alertando, vem recomendando, e aí também nós aperfeiçoamos, dando cursos, disponibilizando todas as informações, tem sido assunto de debate nesses ciclos que nós promovemos, né? Infelizmente, nós verificamos que ainda vários municípios, ou seja, a maioria, não tem uma cultura muito do planejamento, né, de saber o que é que precisa ser feito mesmo, e estabelecer metas, indicadores para fazer esse acompanhamento. Nós temos uma deficiência grande nesse sentido, e é quase como uma coisa cultural mesmo, né? Parece que nós não temos essa cultura do planejamento. Isso tem a ver também com a política, né? Sim. Tem a gestão e tem a política. Sim, infelizmente vivemos num país em que muda muito as coisas, né? Muitas vezes você vai cobrar do prefeito, né, uma ação que deixou de ser feita e tal, e no meio do caminho a legislação muda, ou ela flexibiliza, ou ela aperta mais. Então, tem essa dificuldade também que os gestores enfrentam destas mudanças todas, né? A economia uma hora cresce, outra hora não cresce, a receita cresce, outra hora ela diminui, então traz essas dificuldades, porque também não temos um planejamento central, né? E que acaba respingando nos municípios. Mas eu diria que essa ferramenta utilizada hoje pelo tribunal, ela está contribuindo muito para melhorar a gestão pública. Eu penso que os resultados nos próximos anos poderão ser melhores do que são hoje. Por exemplo, o Estado poderia condicionar o repasse de recursos aos municípios, observando esses indicadores? A cidade que não atingiu lá o índice do IEGM, ela vai ser, entre aspas, penalizada por isso, Beraldo? Seria possível isso? Sim, eu acho que é possível, e o governador Tarcísio se demonstrou muito receptivo quando nós fizemos essa proposta e apresentamos, inclusive,
um resultado, né, desses indicadores, das carências dos municípios. Eu penso que essa integração, sabe, entre Estado e município, ela tem que ser permanente, porque muitos programas e políticas públicas que o Estado desenvolve, onde que ela é aplicada? É aplicada no município, o cidadão mora no município, e esta deve ser sempre a prioridade. No caso do IPRS que nós criamos, quando fomos presidente lá do tribunal, o presidente da Assembleia Legislativa, hoje ele é utilizado. Na promoção social, por exemplo, tem vários convênios ou programas que são mais ou menos distribuídos com base nesses indicadores. Responsabilidade social, né? E olhando para o futuro, você que está encerrando a sua carreira no Tribunal de Contas, agora em dezembro, quais são as próximas fronteiras do controle externo, com essa sua experiência? Como é que você olha para tudo isso e o que você projeta para frente a partir dessa experiência sua, que também causou, né, mexeu um pouco com as estruturas do próprio tribunal, né, que se tornou um pouco mais presente junto à população, junto aos gestores. O que você vê para o futuro? Bom, eu penso que a continuidade e o aperfeiçoamento do modelo de auditoria que possa cada vez mais avaliar a efetividade das políticas públicas e, além da parte de legalidade, olhar também a qualidade da gestão, a qualidade dos gastos, como já foi dito. E a utilização de tecnologia da informação, Magalhães, porque hoje você tem ferramentas e programas que facilitam muito essa auditoria, que pode ser feito, não precisa ser feito mais presencialmente, você pode trocar as informações de máquina para máquina e promover, inclusive, indicadores que facilitam o prefeito também ter uma gestão mais moderna. E a inteligência artificial, né, que está começando ainda, mas nesse setor jurídico, no setor de auditoria, de verificação de contas públicas e tal, ela pode ser, sem dúvida, uma ferramenta. Aliás, nesse sentido, nós já criamos lá, chama Ania, é a nossa inteligência artificial. É lógico que ainda não está sendo usado, mas a sua pergunta, quando fala de futuro, é sem dúvida tecnologia da informação, inteligência artificial e o modelo de avaliação da qualidade da política dos produtos que estão sendo entregues para a população. Você foi prefeito, vereador, 3 vezes deputado estadual, e o Tribunal de Contas da União, ele definiu que a fiscalização da aplicação final dos recursos das emendas PIX, é de competência dos tribunais de contas dos estados. Primeiro, como é que você vê os deputados tão empoderados assim, né, a ponto de transferir recursos para os municípios? O ministro Flávio Dino fala de rastreabilidade, de transparência. Como é que você está vendo essa questão das emendas PIX? Olha, o argumento principal, né, utilizado para a criação dessas emendas PIX, ela é muito válida, porque o objetivo foi desburocratizar, quer dizer, ao invés de ter que fazer um convênio, ir a Brasília, então você faz uma emenda e isso vai para o orçamento do município e ele define lá a forma de utilizar. E tem as emendas impositivas também, não é, que foram aprovadas. Eu penso que a emenda PIX, do ponto de vista da desburocratização, tudo bem, mas só que da forma com que está sendo feito, aí é um absurdo, porque todo o dinheiro público tem que ser rastreado e você tem que prestar conta. Como que você pode fazer uma emenda em que você deposita esse recurso no orçamento e não tem possibilidade de fazer esse acompanhamento de onde o dinheiro foi aplicado, se foi feita licitação, conforme a própria legislação demanda? Então, precisa ser aperfeiçoada, e nesse ponto o ministro Flávio Dino tem toda a razão, porque você pode desburocratizar, mas tem que dar transparência ao gasto e tem que prestar conta. Isso não tem como dinheiro público ser aplicado sem prestar conta. E as emendas impositivas, se tivéssemos um teto, um determinado valor, tudo bem, positivo,
representação, né, que os parlamentares têm. Eu sei porque fui parlamentar e a gente tinha lá as emendas. Ocorre, a meu ver, que isso aumentou demais. Hoje nós falamos em 50 bilhões. Então as emendas elas saem de uma forma pulverizada para os municípios e pode faltar dinheiro para as políticas públicas universais. De repente, o Ministério da Saúde não vai ter dinheiro para comprar vacina, para fazer uma prevenção em toda a população, porque teve uma emenda para comprar uma ambulância, para comprar um equipamento aqui e ali. Foge da universalidade e da execução de políticas públicas universais. Então, eu acho que é uma distorção que aconteceu, né, e esse empoderamento não é função do legislativo executar orçamento. A função do legislativo é legislar, né, e fiscalizar o governo. Eu acho que é uma distorção que pode trazer prejuízo para a democracia. Me perdoe aí, os deputados não são contra as emendas, mas a forma com que ela está sendo feita. Eu vejo, como ex-parlamentar e como conselheiro do tribunal, com muita preocupação dessa forma com que está sendo desenvolvida estas emendas. E você acredita, para encerrar, que isso também tira um pouco da força, do trabalho do executivo, da função do executivo? Deputado repassando o recurso, que é uma função precípua do governo federal, do executivo. Olha, o entendimento já desde Montesquieu, né, vem o seguinte: legisla, faz a lei, o executivo executa e o judiciário julga. É dessa forma que tem que funcionar. Aí está tendo, eu acho que uma distorção a favor do legislativo, que, a meu ver, trará prejuízo para o executivo, tanto do ponto de vista da governabilidade, como também do ponto de vista da execução orçamentária, em detrimento da qualidade ou da falta de recursos para políticas públicas universais. Beraldo, muito obrigado pela presença. Eu te agradeço, Magalhães. Muito obrigado pela oportunidade. E o Região vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo programa.